Na aula anterior, você viu como criar variáveis e nessa aula você vai entender um pouco mais sobre os tipos de variáveis. Quando você cria uma variável, ela pode ter um tipo. Ela pode ser um número, ela pode ser um texto. E quando essa variável, por exemplo, for um número, você pode definir vários tipos para essa variável. Um dos exemplos que nós temos é o double. Por padrão, quando você cria uma variável com casa decimal, ela, por padrão, no Kotlin, é um double. Então, se você criar uma variável e não definir o tipo dessa variável, que é o que nós fizemos até o momento do nosso curso, ela, por padrão, vai ser um double. E aqui você consegue visualizar uma notação de armazenamento do double. Então, utilizando um double, você vai conseguir armazenar muitos valores com a precisão decimal muito alta. Então, se você precisa armazenar valores decimais com a precisão muito alta, você pode tranquilamente utilizar o tipo double. Nós temos também o tipo float, que tem uma precisão decimal um pouco menor do que o double, e nós podemos utilizar tanto o double quanto o float para precisão decimal. Então, supondo que o seu app ele trabalhe com números decimais, você pode utilizar double ou pode utilizar float, sendo que o double tem uma precisão decimal maior. Normalmente, você pode utilizar double tranquilamente, que é o padrão utilizado pela linguagem. Se você não define o tipo, ele, por padrão, utiliza o double. Normalmente, é o tipo que nós mais vamos utilizar para precisão decimal. Nós podemos também ainda utilizar o tipo long para armazenar números inteiros. Então, se você não vai utilizar números com precisão decimal, você pode escolher, por exemplo, o long. E aqui você tem um exemplo de como criar uma variável long e atribuir um valor para ela. Você percebeu que no caso do float, você precisa colocar um f ao final. Então, quando você utiliza uma variável do tipo float, você precisa colocar um f para que o Kotlin saiba que você está utilizando o tipo float e não um tipo double. A mesma coisa acontece com o long. Quando você vai utilizar um número inteiro para um número muito grande, perceba que é um número gigantesco, você pode armazenar um número gigantesco aqui no long, tanto o número negativo quanto o número positivo, a mesma coisa aqui no double e no float, tanto o número negativo quanto o número positivo. E no caso do long, você precisa colocar um L maiúsculo ao final para definir que é do tipo long. Você pode também utilizar números inteiros, utilizar o tipo int. Esse tipo int, ele vai de um número menos, esse baita número aqui, até um número positivo, que também é um número bem grande. E para definir, você vai apenas utilizar o val, e nós vamos associar um valor inteiro. Perceba que o inteiro, você não precisa fazer nenhuma definição. Por padrão, se você não utilizar o L maiúsculo, você está definindo um tipo inteiro. Então, esses são os tipos mais utilizados para números. E existem outros tipos, mas durante o nosso curso, nós vamos utilizar mais esses 4 aqui. Nós temos ainda outros tipos de variáveis. Nós temos a string. A string, basicamente, ela é utilizada para armazenar textos. Então, se você escrever um texto, como, por exemplo, Jamilton, e você colocar em uma variável, essa variável vai ser uma string. Nós temos também um outro tipo, que é o tipo booleano, que ele recebe valores apenas verdadeiro ou falso. Então, você só consegue guardar em um tipo booleano verdadeiro ou falso. Por enquanto, você viu apenas os tipos de variáveis que nós temos, mas você não viu ainda como definir esses tipos. Perceba que aqui nós apenas criamos uma variável normal, igual você já aprendeu em outras aulas, mas aqui nós não estamos definindo o tipo dessa variável. Vamos então à prática, que ficará mais fácil entender e definir esses tipos. E para começar, nós vamos então salvar o arquivo que nós criamos na aula anterior. Você pode utilizar o save aqui em cima para salvar. Nós vamos criar um novo arquivo. Então, eu vou aqui em Projeto Aulas, vou pressionar o adicionar e aqui eu vou colocar o nome tipos variáveis e vou pressionar o add.
Feito isso, eu tenho um arquivo zerado do Kotlin. Eu vou voltar aqui em variáveis, eu vou copiar todo esse bloco. Você pode utilizar o Ctrl A, Command A, ou você pode selecionar todo esse bloco mesmo. Eu vou até em tipos de variáveis e vou colar aqui. Em seguida, eu vou apagar todo esse bloco e manter apenas a função main, que é a função principal que vai ser executada dentro de um arquivo Kotlin. Feito isso, eu posso agora utilizar alguns tipos de variáveis. Então, eu posso, por exemplo, criar uma variável utilizando aqui o var, e eu vou chamar de número e recebe, e eu posso colocar, por exemplo, 3.5. Ao colocar o 3.5, eu posso utilizar o println, e dentro dos parênteses, eu vou escrever apenas número. Ao fazer isso e executar, automaticamente ele já colocou aqui o 5. Eu poderia ter uma precisão decimal muito maior e executar mais uma vez. Perceba que ele exibe normalmente aqui. Ao fazer isso, eu poderia, por exemplo, criar outra variável chamada número 1. E aqui nesse número 1, eu poderia colocar o texto Jamilton, escrever o texto Jamilton. Eu posso colocar então aqui número 1 e ao executar, ele exibe normalmente o texto. Se você vem da linguagem de programação Java, você já deve estar se perguntando como que esse processo acontece. O que acontece é que o Kotlin, ele automaticamente define o tipo da variável pelo valor que você atribui a ela. Então, quando eu coloquei aqui 3.5, nessa variável número, automaticamente essa variável número é do tipo double. Então, você não precisa fazer uma definição explícita que essa variável é do tipo double, o que não acontece em outras linguagens, como por exemplo o Java. Você precisa definir inicialmente qual é o tipo da variável antes de definir um valor para ela. No Kotlin, você pode também fazer essa definição. Eu posso escrever, por exemplo, aqui double e colocar aqui apenas número, e ao executar, ele exibe normalmente. Então, você não precisa definir o tipo da variável. O próprio Kotlin, ele sabe o tipo da variável de acordo com o valor que você coloca nela. O Kotlin tem o que nós chamamos de inferência automática. Ele já sabe automaticamente o tipo da variável de acordo com o valor que você atribui a ela. Então, você pode utilizar as variáveis assim normalmente, e se você quiser definir um tipo, você pode apenas colocar os dois pontos e escrever, por exemplo, que essa é uma variável do tipo double. Eu posso também definir que, por exemplo, esse texto, ele é colocando os dois pontos do tipo string. Então, string nada mais é do que um texto. Então, eu posso colocar o Jamilton é um professor. Então, aqui eu tenho uma string. Ao executar, por exemplo, esse texto, ele vai exibir normalmente. Eu vou, então, apenas comentar aqui o var, utilizando o //. Eu tenho, então, aqui o número. Eu posso criar mais uma variável e colocar, por exemplo, eu vou colocar o nome dela de float, recebe, e eu vou colocar o 5.3. Ao fazer isso, essa variável ela é do tipo double, pois por padrão, se você não define o tipo, números com precisão decimal serão double. Se eu quiser definir o tipo, eu posso colocar então os dois pontos e eu vou falar que essa variável é do tipo float. Eu posso colocar então aqui número 2, apenas para não confundir, e eu vou colocar aqui número 2. Se eu tentar agora executar, perceba que ele dá um erro. Por quê? Porque variável do tipo float, eu preciso colocar o f ao final para identificar que não é um valor do tipo double. Ao fazer isso e executar, ele já executa normalmente. Então, ao utilizar o float, ele tem uma precisão decimal menor do que o double. Normalmente, nós vamos utilizar o tipo double. Eu vou, então, comentar esse bloco de código, float, e eu posso também utilizar números inteiros. Então, vou comentar aqui, vou criar uma variável e vou chamar de número inteiro, recebe, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 10. Eu posso printar agora, exibir esse número inteiro, eu posso até copiar aqui, colar, ao executar, o número inteiro é exibido normalmente, e eu posso também definir o tipo que eu quero. Eu posso colocar, por exemplo, int para um número inteiro e executar, e eu posso também criar uma outra variável chamada número long e vou alterar o tipo para long. Agora, se eu tentar exibir o número long aqui no print, pressionar o executar, ele executou e exibiu aqui o valor long.
A recomendação é que você utilize um L maiúsculo ao final de números long. Então, eu posso colocar um número aqui e, ao executar, ele também já exibe esse número. Então, você consegue definir números inteiros utilizando esses dois tipos, int e long. E para números com precisão decimal, você pode utilizar o double e o float. Normalmente, nos nossos apps, nós vamos utilizar números inteiros e números double. E por último, nós teremos variáveis do tipo booleana. Para definir, eu posso colocar var, eu posso escrever apenas resultado, recebe, e eu posso colocar o valor true. Eu vou pegar esse resultado, acabei escrevendo errado. Eu vou pegar então esse resultado, vou colocar aqui dentro do print e vou executar. Perceba que ele exibe o valor true, eu posso colocar aqui, por exemplo, como false, e ao executar, ele já exibe também. Então, nesse caso, o Kotlin, ao colocar o valor false, ele já sabe que essa variável é do tipo boolean. Mas eu posso definir apenas escrevendo aqui boolean. Mais adiante, você vai ver como utilizar esses recursos true ou false para controle de fluxo. Então, ao utilizar controles de fluxo dentro do seu código, você vai utilizar bastante essas variáveis do tipo booleana. Na próxima aula, você vai ver como utilizar arrays no Kotlin. Até a nossa próxima aula!